como que é essa vida de faturar porque no seu caso é muito mais de 10 mil por mês. Como que é isso pra você no seu dia a dia? Bom, primeiro é importante eu dizer que não é comum, dentro da minha área, faturar mais de 10 mil reais por mês. Certo. É algo possível, mas não é comum. Eu gosto de dizer isso porque, às vezes, a pessoa começa já achando que, de cara, ela vai faturar muito. Ela tem uma frustração, porque isso não vai acontecer do dia pra noite. E ela acaba desistindo. E aí entra uma máxima de mercado que tem muito sobre a pessoa que é social media, story maker, que é o profissional que ganha pouco, né? Normalmente é o que se pensa dessa área, que são os profissionais que menos ganham dentro do digital, quando a gente tem gestor de tráfego, copywriter, desenvolvedor, enfim. O social media acaba com esse estigma de que é o profissional que ganha menos. E por que eu acredito que isso acontece muito e porque muitos profissionais realmente ganham menos? Porque começa cobrando muito barato, né? 300, 500 reais. Não se capacita para poder aprimorar isso, para poder conseguir cobrar mais caro. E, consequentemente, isso vira uma cascata. Então, eu cobro 300, você indica o meu trabalho para alguém por 300 reais. Eu mantenho esse valor, as pessoas começam a me reconhecer como um profissional barato e, consequentemente, é assim que eu fico visto no mercado. E aí eu entendo que como que eu vou crescer, como que eu tenho margem dentro de uma empresa, porque para você faturar mais de 10 mil reais, você tem que se visualizar como empresa. Então, como que eu contrato pessoas, como que eu contrato um bom designer, como que eu contrato pessoas boas, por exemplo, para edição de vídeo, se eu cobro 300 reais do meu cliente, 500, 600 reais. 500 reais, 300 é o quê? O mês que você tá É, falando? o mês, entendeu? Tá. Então, como o story maker, né, cobra 500 reais de uma captação, que também é muito pouco, entendeu? Tá. Então, por Quanto isso que é um número interessante que você... Só pra trazer um contexto, tem muita gente que conhece você, tem algumas pessoas que não te conhecem. Sim, e você é uma social media, uma story maker que vive disso. Sim, sim. Certo? Sim, E ensina também pessoas a Sim. fazerem o que você faz. Então, você tem um histórico e consegue ver de outras pessoas quanto que elas estão cobrando. Então, quanto que é um valor em média? Eu sei que existe cidade aqui, cidade ali, deve ter uma variação entre interior de uma cidade e São Paulo, deve ter variações de preço, mas um chute aí de um story maker. Olha, um bom story maker não vai cobrar menos de R$ 1.500, R$ 1.000, assim, no mínimo, para um trabalho de 6 horas, 5 horas, né? O que a gente chama de uma meia diária ou uma diária. Depende também se vai ser um evento ou se vai ser uma captação. Por exemplo, a gente vai gravar o dia inteiro num estúdio, ou então eu vou captar o seu evento, entendeu? Tá. Tem uma diferença aí, sim, porque se eu vou gravar o dia inteiro com você no estúdio, eu vou pensar em roteiro, eu vou fazer edição de todos esses vídeos depois. E se eu vou pro seu evento, eu vou fazer story em tempo real, eu vou fazer um vídeo final desse evento. É uma entrega diferente, entendeu? Então, são precificações diferentes, mas essa é uma média boa do mercado. E, infelizmente, tem gente que começa cobrando 300, 500 reais. Tá, você tem alguma recomendação para essas pessoas? Eu acho que sim, a gente deixa mais para frente o que ela pode fazer com relação a se ela já cobra, se ela não cobra isso, ela que tá começando e tal, tá? Mas me conta aqui o que você acha que é a oportunidade atual e por que você acha que isso é uma oportunidade? Tá. Bom, o social media, né, ele já é uma profissão que não é mais tão nova assim. O story maker, que é uma profissão nova, vamos dizer assim. Mas, assim, eu já trabalho como story maker há mais de 4 anos, quando nem existia esse nome. O nome que se dava era o social media, que também gravava vídeos. Não tinha uma nomenclatura pra isso, sabe? A função já existia, não tinha uma nomenclatura. Exato, exatamente. Mas o que eu enxergo hoje no mercado do story maker como uma oportunidade é que o cliente do social media hoje, né, o empresário, o empreendedor de uma forma geral, as empresas, elas não querem mais contratar um profissional que só faz estratégia de conteúdo. Elas querem contratar um profissional que vai resolver o problema delas. Então, o meu problema é gravar vídeo, o meu problema eu preciso de alguém que venha na minha empresa e me grave. Ele não vai pensar assim, não, eu vou contratar uma pessoa para estratégia, eu vou contratar um filmmaker. O cliente não quer mais isso. Entendeu? Então, ele quer que você resolva. Certo. E aí que entra muito essa junção. Então, a primeira vez que eu percebi que o mercado tinha... Eu já entregava esse trabalho, mas era algo esporádico.
E aí eu percebi que o mercado mudou completamente quando eu perdi um cliente por causa disso. Ah, conta aí, como que você perdeu um Entendeu? cliente? Eu tinha uma cliente que já estava com a gente há muitos anos, ela tinha resultados, enfim. E provavelmente ela foi prospectada por uma empresa que tinha o serviço de vídeo, de story maker, enfim. E aí ela falou: "Gente, então eu vou sair, eu gosto muito do trabalho de vocês, quero inclusive deixar as portas abertas caso não funcione com essa empresa, que eu possa voltar, mas eu sinto falta de alguém que venha aqui no consultório pelo menos uma vez por mês gravar conteúdo comigo". E aí eu pensei assim: "Eu tô perdendo uma oportunidade de mercado". E isso vai ficar cada vez mais forte, né. Já tinha essa consciência. E foi exatamente o que aconteceu. Isso tem em média deve ter uns 3 anos que isso aconteceu e de lá pra cá, isso cresceu muito. Eu nunca mais perdi cliente por causa disso, porque eu vi esse gap e corrigi isso rapidamente, né. Me Uhum. coloquei mais à disposição pra isso em relação aos clientes, fiz boas parcerias, né, contrato muitos meus alunos, por exemplo: "Ah, eu não posso atender um cliente no Rio", né. Eu Uhum. vou esporadicamente, mas vamos supor que não seja uma data que eu possa. Um aluno meu vai, eu capacito ele para isso, passo com ele todo o briefing do meu cliente, enfim, ele vai no meu lugar, mas eu não perco mais cliente por causa disso. Então eu entendo que hoje é uma oportunidade de mercado, porque se você já tá na área e você tem esse serviço agregado, você vai ganhar muito mais do que alguém que não tem. Tá, a gente tá falando do Story Maker, especificamente? Sim, aham. Trazer um Story Maker, o O social media serviço. englobar o story maker dentro do serviço dele também. Tá, então a oportunidade do momento é englobar uma solução, porque o cliente, ele não tem um olho de saber quem que eu tô contratando. Se eu vou chutar o balde aqui, só para Aham, fazer as claro. coisas, mas ele quer que a casa dele seja reformada, mas ele não quer saber se quem tem que contratar um pintor ali, um pedreiro ali, Exato. um cara aqui. Ele quer que a casa seja reformada, então ele vai no Ele arquiteto quer te pagar e e você é isso e ele aí. se e o arquiteto que se vira para montar o É time para isso. estar pronto a casa dele tal dia. Exatamente. Tá, então a oportunidade é o quê? É você juntar tudo no teu pacote, certo, meu povo? Então entendemos essa parte. Tá, Uhum. mas como que foi que você descobriu isso, antes, né, no momento que você perdeu o cliente, foi um fato que você só agregou. Mas como que Aham. você foi pro mundo de social media Tá. no total, assim? A história é um pouco longa, mas enfim, Tá. vou tentar ser breve. Eu sou atriz por formação, né, então a minha formação é em teatro, não tem nada a ver com a minha área hoje. Eu sou dubladora e atriz, então já fiz vários trabalhos, já trabalhei pra Netflix, enfim. A minha cabeça tá falando assim, faz uma dublagenzinha, sabe? Mas eu fazia muito desenho, muita coisa de criança, né, que eu tenho uma voz um pouco mais fina, enfim. Ah, Mas eu sempre fui muito assim, eu tinha sonhos muito grandes. Então, eu vim de uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eu sempre estudei em colégio público, eu nunca tinha andado de avião, então eu tinha sonhos, além do que a minha realidade poderia me proporcionar se eu continuasse, né, naquele caminhozinho ali. total. Então, desde muito nova, eu tinha dentro de mim essa consciência muito forte de que eu ia realizar esses sonhos, eu só não sabia como. Então, eu comecei a fazer teatro, eu tinha 8 anos de idade. Eu só parei de fazer, eu tinha mais ou menos uns 19, 20. Então, foram mais de 10 anos fazendo teatro. Uau. E eu acreditava mesmo que aquela profissão ia ser a profissão da minha vida. Só que quando eu cheguei lá, né, eu saí eu morava no interior do Rio, fui pra capital, enfim, e fiz uma formação, enfim, né, sacrifiquei o financeiro dos meus pais pra isso, inclusive. E aquilo começou a me incomodar muito. Porque quando você faz no mundo, né, do teatro, enfim, da televisão, você não precisa ser só bom no que você faz. Você precisa conhecer alguém, você precisa que alguém te indique, você precisa ser isso, ser aquilo. E eu não queria isso, eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho e acabou. Tá bom, entendi. Entendeu? Eu não tenho paciência pra babar ovo de ninguém, eu não sou essa pessoa. Uhum. Então, ou você gosta de mim pelo que eu sou e acredita no meu trabalho pelo resultado que eu entrego, ou então nada feito. Tá bom. Então eu não queria me colocar à disposição. "Ai, você tem que ir na festa de fulano, você tem que, ter o contato de ciclano". Não me cabia aquilo. Então, eu tive esse choque de realidade, porque na capital é muito diferente. E também eu estudei numa escola que as pessoas tinham um patamar de vida muito diferente da minha vida.
Então aquilo também foi outro choque de realidade, porque eu pensei assim, cara, o problema das pessoas que estudavam comigo era mais ou menos assim, hoje sei lá, o meu pai não pôde me trazer. Eu não tinha nem pai pra me levar, entendeu? Meu pai tava no interior, meu pai tava trabalhando, meu pai não tinha, ele não ia sair do trabalho dele pra poder me levar no curso. Eu me virava, eu pegava 4 transportes pra chegar. E todo mundo morava ali perto, chegava de motorista, então era uma realidade muito diferente da minha, né? A maioria das pessoas. Algumas não, tinha uma realidade semelhante. Mas, então, isso foi um choque de realidade. E aí eu passei 1 ano, assim, até que eu entendi que eu queria dar uma pausa, porque foram muitos anos, né, trabalhando nessa mesma profissão, enfim, e tudo. E aí, nesse período que eu dei essa pausa, eu fiquei mais ou menos assim, foi pouquíssimo tempo, tá? Aconteceu muito rápido. Foi o final do ano, eu cheguei pros meus pais, falei que eu não queria continuar naquela escola, enfim, que eu queria sair. Eles falaram que tudo bem, e eu falei que eu ia pensar o que eu ia fazer. E eles também, tudo bem. Meus pais sempre foram empreendedores, mas eles nunca falaram assim pra mim, não, você tem que ter uma faculdade de não sei o quê, você tem que empreender. Eles sempre me deixaram livre pra escolher o que eu quisesse, desde que eu fosse bem-sucedida. Legal. Então, eu tive esse apoio, sabe? E Isso aí, é bom mesmo. isso foi muito importante, Isso é muito, porque eu não tenho... sofri essa pressão, sabe? Eu também não, então eu sei o que isso é muito importante. Então, isso foi muito, muito legal, assim, da parte dos meus pais. E o meu namorado, na época, que hoje é meu marido, né, ele já trabalhava, ele já era gestor de tráfego, ele fazia algumas coisas com a minha mãe, enfim, tudo isso. Só que eu tava vivendo o meu conto de fadas, eu tava lá no teatro e eu me dedicava muito àquilo, muito mesmo. E aí, a partir do momento que eu tive essa quebra, né, acho que eu rasguei aquela cortina que a gente tem quando a gente mora no interior, vive uma vida, né, que é limitado ali no teatro da cidade, enfim. Por mais que eu tivesse professores excelentes que trouxessem uma visão de mundo muito interessante pra gente, teve essa quebra. E aí, nesse momento, eu fiz uma pequena viagem, assim, com os amigos pra uma serra que tinha perto da minha casa. E fui eu, né, meu namorado, alguns amigos, enfim. E eu que escolhi essa pousada por um site, eu escolhi no Google. Peguei, tipo, o mais barato que tinha, porque a gente não tinha dinheiro, e reservei pra todo mundo e a gente foi. Quando a gente chegou lá, a pousada era muito mais bonita do que tava na internet. E aí, beleza, a gente, nossa, que lindo, não sei o que lá, sabe, aquela empolgação. Aí a gente dormiu um dia, no dia seguinte, o meu namorado falou assim pra mim, Bruna, por que você não fala pra moça da pousada que você vai fazer um Instagram dela? Você pode fazer umas fotos, eu te ajudo, eu posso fazer um site pra ela bem feito, né? Porque o site dela era muito ruim, enfim. Aí eu falei assim, eu? Porque, assim, a gente tá olhando a sua história hoje, mas na hora que ele falou, não passava fazia o menor sentido, exatamente. Aí eu? Aí ele, sim, você podia oferecer, enfim. Porque, assim, eu não tinha essa coisa com digital, mas eu ajudava a minha mãe de vez em quando. Ela já tinha um perfil no Instagram que ela falava sobre empreendedorismo, enfim, que minha mãe sempre empreendeu, sempre foi vendedora. E eu ajudava ela. Então eu fazia uma coisa no Canva, assim, bem despretensiosa, entendeu? E aí ele falou, não, você tem um olhar bom pra fotografia. Realmente, eu tirava boas fotos, enfim, eu gostava muito de vídeo e tal. E aí ele falou, você faz umas fotos, faz uns vídeos com seu telefone mesmo. E a gente vende esse serviço pra ela. Aí eu falei assim, nossa, tá. Porque eu pensei, eu quero ganhar dinheiro, né? Era isso que eu queria. Pensei, bom, o não eu já tenho, né? Até hoje a minha mãe morre de rir dessa história, porque ela conheceu a dona da pousada. E era uma pessoa extremamente fechada, tímida. E minha mãe falou assim, eu não sei como você convenceu essa moça a fechar um contrato com você, uma pessoa que ela nunca viu na vida. E ela é super fechada, sabe? Ela não tava nesse dia. Minha mãe mas não ela tava. Depois descobriu. Depois eu contei, cheguei em casa, eu contei, né? E aí eu fui lá no café da manhã da pousada, ela tava lá, e fui eu e meu namorado, a gente falou. Que a gente trabalha com marketing e tal. Ele realmente trabalhava com marketing, né? Aí eu mostrei o Instagram da minha mãe, que eu fazia algumas coisas e tal. Aí ela, tá bom, tudo bem. E aí a gente fechou, acho que a gente fechou, sei lá, tipo, R$500 o site e R$300 o serviço do Instagram. Mas isso foi em 2019. R$300 em 2019 eram uns R$600 hoje, pelo menos, né? Tá, certo. Então assim, foi ruim, mas não foi tão ruim. E aí eu fiz todas as fotos, enfim, voltei pra casa e pensei assim. Aí eu pensei, tudo que eu faço com muita dedicação. Então, se eu me comprometi a fazer, eu falei, não, eu vou fazer muito bem feito. E foi tão bem feito que, assim, ela virou o meu case, porque
era no nível dela mandar mensagem assim pra mim: Bruna, não posta nada essa semana, que eu não tenho mais onde enfiar tanta gente. Então começou a lotar muito a pousada, o Instagram ficou muito bonito, ela ganhou muito seguidor orgânico, sem precisar investir em tráfego, a gente ganhou seguidor orgânico pra ela. O site ficou muito bonito, ficou tudo muito bem feito, sabe? Legal. E eu usava ela de case pra poder vender o meu serviço. Aí eu já comecei a vender mais caro. Então, na verdade, desde o meu primeiro trabalho, eu já fui storymaker. Porque eu fiz vídeos da pousada inteira, eu fiz foto da pousada inteira, só que eu não sabia o que era isso. Essa é a realidade. E aí, quando eu voltei pra casa, eu pensei, beleza, eu vou pegar trabalhos de outros lugares. Aí eu conheci o dono de uma agência em São Paulo, que é um parceiro de trabalho meu até hoje. Ele me passou muitos trabalhos. E nessa época eu só criava o conteúdo. Até que pelo meu próprio Instagram, por isso que eu falo que é muito importante você fazer o seu próprio marketing, mesmo que você seja um profissional de bastidor, você não pode depender só de indicação, enfim, né? Que é um erro que as pessoas cometem muito. E pelo meu próprio Instagram, uma grande infoprodutora me achou. E aí ela me mandou uma mensagem, eu fiz uma proposta pra ela, ousada. Ela não aceitou, isso eu tinha 19 anos. Ela não aceitou, passou 2 meses, ela me chamou de novo e aceitou a proposta que eu tinha feito pra ela. Aí, quando eu comecei a trabalhar pra ela, aquilo ali pra mim foi uma escola, assim. Então, eu comecei a trabalhar pra ela, eu viajei a trabalho com ela, eu cobri o maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil, na época que voltaram os eventos. Esse evento foi uma explosão, assim, tinham mais de 3 mil mulheres. E quando eu caí nesse evento com mais de 3 mil mulheres, eu era a storymaker do evento. Então, assim, eu nunca tinha feito isso na vida. Eu nunca tinha feito a cobertura de um evento na vida. E eu digo, por isso que eu falo que eu não sou a mentora do palco, porque eu aprendi na prática. Então, ninguém me falou o que eu tinha que fazer. Todo mundo falou, ó, o escopo do evento é esse, se vira.